Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 30. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Gente, a ideia hoje é falar sobre política, iniciar sobre política. E esse texto ele começa falando daquilo que Deus fez nos primeiros dias, no início da era, quando ele diz que o homem domine sobre os animais da terra, domine sobre todo mundo. Essa dominação do homem pressupõe poder, e todo uso do poder é política. Tá? Então, a política não é em si pecado, o uso desse poder do homem sobre o mundo, sobre as pessoas, ele não é em si pecado. Na verdade, foi algo que Deus deu ao homem, a possibilidade de dominar na terra. A questão, gente, é que o pecado, ele deturpou essa forma de poder. E quando o pecado deturpa esse poder, começa algumas classes subjugar as outras e começa o homem a usar esse poder de forma completamente errada. Na série sobre política, o Guia Politicamente Incorreto da Política, é politicamente incorreto, porque eu já li adiante, porque é de direita, né? Se é que a gente sabe o que é direita, a gente vai falar depois o que é direita, o que é esquerda, mas ele é politicamente incorreto, porque ele foge daquela ideia de politicamente correto, que a gente vai falar já já. Na verdade, eu entendo e a gente entende que o marxismo, né, ele é muito maior do que Marx. O marxismo, ele surge da ideia de lutas entre classes e da dominação que uma determinada classe faz sobre a classe operária. E dessa dominação, os trabalhadores eles precisam se revoltar para alcançar a igualdade. E esse socialismo acredita que esses trabalhadores vão formar um governo e depois vão chegar ao estado maior, que seria o anarquismo. Na verdade, o poder do Estado não é em si pecado, e nem as desigualdades de hierarquia é em si pecado. Mas o marxismo está acima de Marx. O marxismo ele começou a se entranhar em todos os lugares da sociedade. E a crise do socialismo, quem resolveu foi um cara chamado Gramsci. Quando na Segunda Guerra Mundial a classe operária pegou em armas para defender a burguesia, o socialismo entrou em crise, porque disse assim: caramba, a gente libertou o operário, mas mesmo assim ele quer lutar. Por que ele quer lutar? E Gramsci diz que ele quer lutar porque nós vivemos em uma sociedade alienada e a religião é o ópio do povo. E enquanto não se destruir três coisas, não se alcançará o marxismo. Quais são as coisas? A ética cristã, a família e a filosofia grega. Então, o grande ataque hoje do marxismo é destruir a filosofia grega, naquilo que eu vou explicar depois, o que é que a filosofia grega tem, a ética cristã e a família. Só quando se destruir essas três esferas da sociedade, o marxismo vai conseguir se implantar em toda a sociedade, em todos os lugares. O marxismo ele é meio que um peixe molhado. Eu não sei se você já pescou e tentou pegar um peixe, né? Eu já pesquei e pegava só uns lambari, mas mesmo assim era muito difícil, porque você pega o peixe, ele escorrega. E assim é como se pega um marxista. O marxista ele surge de uma teoria que ele se gaba, que chama teoria crítica. Ou seja, ele nega tudo. Então é muito bom ser marxista, porque tudo que você disser eu digo, mas quem disse que é assim?
né? Então, o marxista é muito bom. O liberal, né? O teólogo liberal, é sempre assim que você faz. Não, porque a filosofia... Aí ele faz, o que é filosofia? Não, mas porque a educação... O que é educar? Né? Então, ele parte sempre da premissa de que ele sempre tem algo melhor a dizer e que tudo que vem do passado não é bom. E ele sempre vem com a dialética, que a gente chama de dialética hegeliana, de sempre achar a antitese da tese. Né? Então, essa filosofia tem se incorporado de uma forma que ontem eu estava discutindo com um professor do curso de teologia, ele anulou uma questão minha, eu nem vou falar qual foi, para a gente não entrar em outra, aí eu entrei com um recurso, e aí ele fez, Tiago, você precisa entender que quando Paulo ele escrevia sobre a mulher, ele estava com uma visão sexista, né, do Antigo Testamento. Aí eu, professor, então jogue 1 Coríntios no lixo, já que ele é sexista. Né? Então, o que o marxismo conseguiu fazer, gente, o marxismo conseguiu entrar na teologia, e isso tem sido chamado de teologia da libertação, que é um marxismo, é uma teologia travestida de marxismo ou vice-versa, e que existem alguns líderes evangélicos dizendo que missão integral é teologia da libertação de evangélico, e isso é uma deturpação da missão integral. O marxismo entra no direito, na sociologia, entra na medicina, na saúde, com a ideia do aborto, a ideia de que a pessoa tem liberdade para fazer o que quiser com seu corpo, né? Não, mas e a vida? O que é a vida? Né? O que é a vida? Né? Mas eu estava na universidade nesses dias e eu falei contra a união homoafetiva, e aí uma pessoa fez, por que você é contra a união homoafetiva? Eu fiz, eu entendo que família é um homem e uma mulher. Aí vem aquela pergunta muito inteligente do marxista, o que é a família? Né? Eu faço, a gente vai falar sobre isso tudo. Hoje, gente, eu tenho uma proposta. A proposta de hoje é a gente falar sobre algo que eu vou tentar contrapor ao marxismo. E isso que eu vou tentar contrapor ao marxismo, uma proposta libertadora dessa filosofia marxista, chama-se calvinismo. Calvinismo. Então, a gente vai estudar um pouco sobre calvinismo, porque calvinismo não é teologia da predestinação, tá? Tem gente que é metida a teólogo, e eu fiz isso muito tempo, que eu dizia assim, eu sou calvinista. Era só porque eu acreditava em predestinação, então eu dizia, eu sou calvinista. Mas calvinismo é muito mais do que Calvino, e calvinismo é muito mais do que predestinação. E a gente vai estudar hoje um livro de um cara chamado Abraham Kuyper, chamado Calvinismo. Abraham Kuyper, ele foi primeiro-ministro da Holanda, ele foi o que seria o presidente da Holanda por 4 anos, e ele tem uma proposta do que eu vou chamar de calvinismo holandês, que é diferente do calvinismo americano. Então hoje a gente vai estudar um pouco de calvinismo, e a gente vai, para a gente não ser marxista, não vamos começar pela negação, a gente vai começar pelo que é certo, depois a gente vai para o que é errado, tá? Então, hoje a gente vai estudar um pouco a proposta do calvinismo para a política, como o calvinismo vê o cristão na política. Semana que vem, o nome da mensagem é Judas, o maior socialista de todos os tempos. Tá? Eu quero que você divulgue, chame todos os seus amigos marxistas. Eu já acostumei de levar grito de marxista, então pode trazer, né? A mensagem da semana que vem é Judas, o maior marxista, o maior socialista de todos os tempos. Eu estava entre esse e Judas para presidente. Mas aí eu achei melhor Judas, o maior socialista de todos os tempos. Nas outras 3 semanas eu vou falar sobre união homoafetiva e o conceito de família, acabar com essa história de que união estável e união homoafetiva é família, não é família, tá? E a gente vai ver o que é família e a gente vai defender isso. Falar sobre essa política da saúde da mulher, que pode ser chamada de como matar seu feto, né, de aborto. E a gente vai falar sobre algumas questões nessa linha, um pouco sobre meio ambiente, essa coisa de que eu amo mais meu cachorro do que minha mãe, direito dos animais, não mate a formiga, não sei o quê, até onde isso é bíblico e até onde isso é idolatria, tá?
Enfim, você já viu que é bem politicamente incorreto. E é politicamente incorreto porque uma das coisas que o marxismo criou é: ai meu Deus, eu estou ofendido agora. Né? São tantas as diferenças que a gente precisa falar, e até quando a gente fala, a gente tem que ter cuidado para não falar aquilo que pode magoar seu coraçãozinho, mesmo quando o seu coraçãozinho está errado. Né? Então, vai ser mais ou menos nessa linha. Gente, esse poder que existe em Gênesis é um poder político, é um poder social e é um poder cultural. O poder, ele existe na sociedade e o poder, ele é utilizado na sociedade por todos nós, não necessariamente por quem detém um cargo político. E aí a gente precisa começar a entender como o calvinismo vê isso. Primeiro, o que é calvinismo, gente? Calvinismo não é teologia da predestinação. Uma das teologias mais conhecidas do calvinismo é a teologia da predestinação, que a gente vai falar mais na frente. Mas o calvinismo, ele é uma filosofia política também. Né? E ele diz assim: o nome calvinismo indica o canal pelo qual a reforma se moveu até onde ela não foi luterana. Na verdade, aquilo que se chama calvinismo, a gente chama de teologia reformada, ou teologia da reforma. Lutero, gente, ele trouxe uma reforma protestante, e a gente conhece muito a reforma protestante pelo que Lutero fez e pelo que Lutero falou. Mas foi o calvinismo que realmente conseguiu mudar vários outros aspectos. É só você entrar numa igreja luterana e perceber que ainda não existe tanta diferença de uma igreja católica. Né? Você consegue perceber as vestes, os sacramentos, o templo, né? Algumas coisas que não foram realmente modificadas, a ideia de clero, de povo. Calvino é quem trouxe realmente essa filosofia, essa reforma para esse sentido, na ideia de que a reforma tem que ser de algo que a gente vai começar a chamar a partir de agora de cosmovisão. Vamos repetir? Cosmovisão. Eu não ouvi? Visão. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é a visão do cosmo. Cosmo é o antônimo de caos. Caos é tudo aquilo que existia no início do universo, quando Deus inicia a criação e Deus transforma o caos em cosmo. Deus transforma desordem em ordem. E quando Deus transforma desordem em ordem, Ele dá poder para o homem. Essa cosmovisão, gente, quer dizer que a gente precisa ter uma teologia não somente naquilo que a gente chama de religioso, mas a gente precisa ter uma visão cristã sobre todo o cosmo, ou seja, a gente precisa ter uma cosmovisão. Minha visão de vida não pode ser uma visão teológica religiosa. Preste atenção, não existe diferença entre religioso e secular. Eu sou totalmente religioso ou eu sou totalmente espiritual. A minha teologia, ela não pode estar somente na minha vida religiosa. A minha teologia tem que estar sentada comigo no banco da universidade. Eu participei de um momento nesses dias com uma turma que eu ensinei, e eu ensinei Estatuto da Criança para essa turma. E eu lembro como eu gastei tempo da aula lutando contra a lei da palmada, que é uma interferência do Estado na família, isso é socialista, e isso é antibíblico, lutando contra aborto, lutando contra tanta coisa, e eu gastei tanto, gente, falando sobre isso. Aí beleza, né? Uma vez cheguei até triste aqui, gente, eu não aguento mais a universidade, pelo amor de Deus, o povo é assim, mata, quer que tem, é melhor morrer agora do que viver pobre, falando de aborto. Fui para um momento religioso com essa turma e descobri que a maioria era crente. E descobri que muitos louvam muito bem, cantam hinos evangélicos muito bem, mas não levaram sua teologia para dentro da universidade. Então, não viveram uma cosmovisão cristã. A visão cristã deles se resumia à igreja. Ou a gente entende que a minha teologia e a minha vida com Deus irradia para todas as áreas da minha vida,
ou seremos eternamente uma igreja religiosa e que não consegue ser relevante em lugar algum. Kuyper, ele fundou uma universidade na Holanda. Kuyper, ele criou um partido, e o partido de Kuyper era chamado Partido Antirrevolucionário. E se elegeu primeiro-ministro. E o que ele fez, gente, lá, a gente está vivendo isso em um país da Europa, onde o presidente agora é cristão. E o presidente começou logo dizendo assim: todos os alunos da escola, todas as igrejas dos locais agora administram as escolas. As igrejas, pegou igrejas relevantes, aí disse assim: pronto, essa escola pública aqui, quem administra é tal igreja, e tal. Ele começou a fazer o que Kuyper sonhou fazer. Kuyper sonhou que a teologia e a igreja e o calvinismo ia sair dos bancos da igreja e ia estar em todos os lugares da terra. Na escola, na universidade, no seu casamento, na sua família, sabe, no seu trabalho, em todos os lugares. Isso é calvinismo. Se você prestar atenção, o marxismo faz isso. O marxismo está dentro da igreja, o marxismo está dentro da política, o marxismo está dentro da universidade, o marxismo está no trabalho, né? O primeiro que grita greve, pronto, ali, né? O marxismo está em todos os lugares. Assim como o marxismo está em todos os lugares, o calvinismo precisa estar em todos os lugares. O grande problema, gente, é que a Igreja Católica ela tem uma grande unidade. E eu louvo a Deus por isso, porque quem hoje sustenta a ética no mundo, a ética cristã no mundo, ainda é a Igreja Católica. Porque protestante, ninguém sabe o que é protestante. A filosofia protestante, a cosmovisão protestante no Brasil hoje, no mundo, parece um bando de bêbado andando, caindo no meio de uma esquina. Você não sabe para onde vai. Hoje a gente tem direita gospel e esquerda gospel. A gente tem um ramo protestante hoje que defende a esquerda, e a gente tem outro ramo protestante que defende a direita, e a gente tem outro ramo protestante que não sabe nem o que é que defende. Porque a gente não tem no meio protestante, no meio evangélico, uma cosmovisão daquilo que a gente acha que é certo. Porque existe um ramo protestante que acha que precisa eleger o presidente para o presidente fazer um monte de coisa boa para dentro da igreja. Doar terreno para a igreja, né? Vamos botar um nosso lá, porque aí ele vai fazer um monte de coisa boa para os evangélicos, né? Está errado. Outro ramo evangélico acha que precisa eleger um presidente porque eles vão mostrar prosperidade e tal. Nós não sabemos o que nós queremos enquanto evangélicos, por isso que a gente não sabe o que o protestantismo pensa no nosso Brasil. Talvez isso seja uma raiz da nossa reforma protestante. A reforma protestante ela surgiu com essa liberdade teológica. Mas, pelo menos numa cosmovisão cristã, a gente precisa saber para onde a gente vai. A gente precisa saber se somos, enquanto igreja protestante, contra ou a favor da lei da palmada. A gente precisa saber, enquanto cristãos, se a gente é contra ou a favor do aborto. A gente precisa saber o que é que a gente pensa sobre o mundo. Enquanto a gente não souber o que a gente pensa sobre união homoafetiva, sobre marxismo, sobre capitalismo, sobre tudo isso, a gente só vai viver enclausurado aqui dentro, pensando no nosso próprio umbigo, e a gente nunca vai conseguir ter uma relevância social. Para a gente transformar a sociedade, gente, a gente precisa transformar o relacionamento de 3 esferas da nossa vida. Para a gente transformar a nossa vida e o mundo em que a gente vive, a gente precisa se preocupar com 3 tipos de relacionamento. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o homem e o meu relacionamento com o mundo. Segundo o calvinismo, se a gente transformar o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o homem e a mulher, e o meu relacionamento com o mundo, se a gente transformar todos esses relacionamentos segundo uma cosmovisão cristã, a gente muda o mundo. A gente transforma a nossa sociedade. Então vamos repetir: para eu transformar o Brasil. Faz assim com a mão, o Brasil. O Brasil, coisa linda, gente. Para eu, bota no peito, para eu transformar o Brasil
preciso mudar o relacionamento com Deus, aponta para cima, com Deus, com o irmão, aponta para o irmão, com o irmão e com o mundo. Agora roda a baiana, tá? Com o mundo. Vamos repetir. Para você transformar o mundo, você precisa transformar o seu relacionamento com Deus, com o irmão e roda a baiana, e com o mundo. Gente, nossa relação com Deus, deixa eu tentar diferenciar. O paganismo, ele tem uma diferença. O paganismo, ele vê Deus na criatura. Entenda. Toda filosofia de vida pagã, ela idolatra o mundo. Ela coloca Deus nas pessoas. Então, a filosofia de vida pagã é quando eu olho para o meu namorado e faço: ai, você é meu amor, você é minha vida, você é meu Deus, você é meu tudo. Isso é pagão. Isso é colocar Deus nas pessoas. Ai, o meu emprego é minha vida, o meu emprego é minha luz, o meu emprego é minha esperança, o meu emprego é tudo. Isso é idolatria. Isso é transformar o seu emprego em Deus. O islamismo, ele separa Deus da criatura. O islamismo, ele entende que a criatura é extremamente pecadora, Deus é extremamente santo e Deus não se aproxima da criatura. Isso é a filosofia do calvinismo, do islamismo. O catolicismo, ele tem uma terceira visão sobre o meu relacionamento com Deus. No catolicismo, Deus a igreja está entre Deus e o homem. Existe uma intercessão necessária para me relacionar com Deus. E eu só me relaciono com Deus a partir da igreja. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, ou o romanismo, como eu vou chamar a partir de agora, para falar da filosofia católica, o romanismo, ele coloca a igreja como intermediário necessário entre Deus e o homem. O homem só confessa o pecado a partir do padre, do sacerdote. No momento que o sacerdote confessa, você confessa seu pecado para o sacerdote, naquele momento ele é o próprio Jesus, ouvindo seu pecado. Porque o único intermediário entre Deus e o homem é a Igreja Católica. Tá? O calvinismo, ele pensa diferente, gente. O calvinismo, ele entende que não existe um intermediário institucional necessário entre Deus e o homem. O homem tem livre acesso a Deus. Você vai dizer: Tiago, o que é que muda isso na minha filosofia de vida? O que muda, gente, é que o calvinismo, ele consegue entender, a nossa fé reformada, ela consegue entender que se nós temos acesso a Deus, temos porque Deus nos buscou. Temos porque Deus nos escolheu. Temos porque antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos por Deus. A gente entende que nós somos extremamente pecadores, nós não somos nada, nós não temos nada, nós não teríamos direito a nada, e a única coisa que nós teríamos direito era a morte e ao inferno. Mas, por termos um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus que se faz homem e morre por nós, ou seja, é um Deus grandioso, mas ao mesmo tempo é um Deus próximo. Esse Deus, gente, ele me escolheu. Não foi você que escolheu a Deus, e talvez aqui esteja o grande dilema da predestinação. Não foi você que escolheu Deus, não foi você que quis levantar a sua mão e escolher Deus. Na verdade, Deus lhe escolheu, Deus colocou o Espírito Santo em sua vida e Deus te escolheu. Por isso que o próprio Jesus disse: não foram vós que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós. A sua salvação não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque se a nossa salvação fosse um ato de nossa vontade, aí a gente viveria uma filosofia de vida moderna, que é o quê? Eu sou o centro de tudo. Então eu escolhi Deus. Sabe o negócio? Eu acordei hoje e fiz assim: não quero mais viver prostituição, eu quero Deus. Né? Não foi assim com você? Normalmente a gente diz que toda pessoa que ora de pé é arminiano. Todo mundo que ora ajoelhado é calvinista. Quando você se ajoelha e ora, é impossível você ser arminiano. É impossível você orar assim: Deus, obrigado, porque naquele dia eu te aceitei.
Obrigado, Jesus, porque naquele dia eu tive vontade de ir na igreja e naquele dia eu quis viver para Ti. Ninguém ora desse jeito. A gente ora como? Jesus, obrigado pela Tua misericórdia, porque foi o Senhor que me escolheu, porque se dependesse de mim, eu não estaria diante de Ti. Essa é a nossa oração. A nossa oração sempre é uma oração de que a gente sabe que se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se não fosse Deus, você não estaria na igreja, você não permaneceria. Porque se nós temos a Cristo, gente, é o que diz Romanos 8. Olha o que diz Romanos 8. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se não fosse Deus nos escolhendo, nós não seríamos nada. Se Deus, com a sua misericórdia, não tivesse apontado para mim, aberto os olhos do meu coração, me dado o seu Espírito, nós não estaríamos aqui. A graça de Jesus nos salvou, a graça de Jesus nos escolheu. Não merecíamos. Não merecemos nada, gente. Aqui está o segredo. Não merecemos nada. Não merecemos ganhar mesmo que os outros. Não merecemos nada nessa vida. Não mereceríamos nem viver. Não mereceríamos estar aqui. Não merecemos nada. Mas tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, vem de Deus e volta para Deus. Se não voltar, é pecado, é idolatria, é ambição e é egoísmo. Paulo, depois de entregar e consagrar tudo a Deus, em Romanos 9, ele fala sobre essa soberania de Deus, que Deus nos escolheu, e o capítulo-chave de predestinação é Romanos 9, e do calvinismo. Mas Paulo encerra Romanos 11, dizendo assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E o versículo 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Um dos princípios da reforma, gente, dos princípios da reforma é somente a Deus a glória. São os solas da reforma, né? Sola fide, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo. E um deles é sola Deo glória. Somente a Deus a glória. Sabe o que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim, olha, se não fosse a fé em Cristo, se não fosse a graça, eu não teria nada. Glorificar a Deus não é o início da minha conversão. Glorificar a Deus é o resultado da minha conversão. Eu não glorifico a Deus aceitando Jesus. Porque Jesus me escolheu, eu glorifico a Deus. Todo reformado sabe que não é nada. A teologia da predestinação, talvez ela não seja compreendida por pessoas de pensamento liberal, de pessoas firmadas no pensamento iluminista, de que tudo que eu não conheço pela razão não existe. Ah, mas não entra na minha cabeça como Deus pode me escolher e tal. Quem disse que tudo vai passar pela sua cabeça e tudo vai ser compreendido pela sua razão? Por isso que Paulo termina esse discurso dizendo: ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Quem sou eu para questionar a sabedoria de Deus? Quem sou eu para tentar aconselhar Deus? Quem sou eu para tentar questionar Deus? Ou nós nos ajoelhamos diante de Deus e entendemos que não somos nada, ou a gente vai achar que tem algum direito de Deus na nossa vida. Essa ideia de que eu tenho direitos
que surge teologia da prosperidade e tanta esquizofrenia teológica. Todo reformado sabe que não é nada e que se não fosse Deus, não estaria aqui. Quando eu entendo, gente, que tudo que eu tenho veio de Deus, que tudo que eu sou veio de Deus e que por Ele, para Ele e dele são todas as coisas, aí a minha fé deixa de ser uma coisa fechada dentro de quatro paredes e ela começa a irradiar em toda a minha vida. Sabe por quê? Porque ninguém que se acha um bosta, ninguém que se acha um merda e que entende que não é nada e que se não fosse Deus ele não seria nada, ninguém que tem plena convicção do seu pecado e da graça de Deus consegue chegar em casa, olhar para a mãe e ficar sem falar com ela. Consegue olhar um pobre na rua e não ter nenhum sentimento de compaixão por ele. Uma vez um pastor reformado estava pregando em um seminário extremamente legalista e ele disse assim: a cada dia, morre milhares de crianças na África de fome. A cada dia, morre milhares de crianças na África de fome. E que merda a igreja está fazendo? E aí ele completava: se você está agora pensando nas milhares de crianças que morrem na África, você vive pela graça. Se você está pensando na palavra merda, você vive na lei. O que é que mais nos impacta, gente? O que é que mais causa um desconforto na sua alma? A lei ou a graça? Porque eu ouso duvidar que é a lei. Preferimos viver dentro das quatro paredes da nossa razão e dessa nossa fé fútil e inútil. Ou a nossa fé, ela abrange toda a nossa vida, ou viveremos eternamente um evangelho legalista e sem nenhuma força social. E idiota. Quando nós entendemos a nossa relação com Deus, que nós não somos nada, a nossa relação com o homem, ela muda. O islamismo, ele vê a minha relação com o homem num abismo tremendo, né? O Islã e o não Islã são tratados de forma absurdamente diferentes. O homem e a mulher são tratados de forma absurdamente diferentes. A modernidade, ele surge com a ideia de igualar todos os homens. Todos os homens são iguais, né? Igualdade é um dos lemas da modernidade. O calvinismo, ele tem um pensamento diferente. Ele diz que a gente precisa considerar todas as pessoas iguais e a gente precisa tratar todas as pessoas igualmente. Mas a gente não pode desrespeitar as diferenças feitas por Deus na sociedade. Então preste atenção. Deus instituiu honra dos filhos perante os pais. Então essa igualdade entre pais e filhos, ela não pode ser mudada. Filho deve honra ao pai. Filho deve honra ao pai. E o pai deve educar o filho. A Bíblia também diz que o empregado seja submisso ao empregador. Empregado que se submete ao empregador. Empregado que se manifesta contra seu empregador. Foge de uma hierarquia natural de Deus. Isso não quer dizer que você não vai pedir seu aumento. Isso não quer dizer que você não vai cobrar os seus direitos. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas toda insubmissão é pecado. Filho que é insubmisso ao pai, isso não é igualdade, isso é ferir uma desigualdade natural criada pelo próprio Deus. Mulher não é igual a homem, homem não é igual a mulher. Porque isso é uma desigualdade criada pelo próprio Deus. Naquilo que somos diferentes, devemos nos manter diferentes. Então, o homem não é para ser mulher, mulher não é para querer ser igual a homem. E eu vou logo adiantar uma coisa. Esse negócio de mandar e-mail dizendo caros, o O é um arroba, isso é extremamente marxista. Isso é a ideia de que eu não posso aceitar a diferença natural que existe entre homem e mulher. Porque hoje, para essa teoria de gênero, não existe diferença entre homem e mulher.
o calvinismo, ele vê sim que todas as pessoas têm que ser tratadas iguais, mas somente naquilo que é desigualdade trazida pelo pecado. Presta atenção, gente. Miséria é uma desigualdade trazida pelo pecado. Violência social, sexual, psicológica são desigualdades trazidas pelo pecado. Todas essas desigualdades, a igreja precisa se levantar para restaurar. E aí a gente precisa resgatar mulheres que vivem na prostituição, a gente precisa no NAI resgatar essa desigualdade social e miserável que aquelas pessoas vivem. A gente precisa resgatar tudo isso. Mas a gente não pode buscar uma igualdade a qualquer preço. Na busca pela igualdade, a gente não pode tentar tornar igual aquilo que Deus fez diferente. Dá para entender? Homem é homem, mulher é mulher. Marisa. Entendeu? Cachorro é cachorro, gente é gente. Gente é mais importante que cachorro. Cachorro é importante, mas o homem é mais importante que o cachorro. Eu acho incrível como algumas pessoas lutam pela defesa dos animais e conseguem passar por um pobre e não ter nenhuma indignação em relação a isso. Ela inverteu os valores. Eu acho engraçado como algumas pessoas são ativistas pelo meio ambiente, mas elas não conseguem ver, se indignar com as pessoas que vivem prostituídas e drogadas no mundo. O meio ambiente é importante, mas o homem é mais importante que o meio ambiente. O meio ambiente é diferente do homem. Deus colocou o homem sobre todas as coisas. Por isso que é bem politicamente incorreto, né? Vai falar isso na universidade, ver a vaia que tu leva? Tem professor que nem olha para mim mais na universidade. Sabe qual é a diferença, gente, da igualdade buscada pelo calvinismo e da igualdade buscada pela modernidade e pelo marxismo? É que a igualdade buscada pelo marxismo, ela vem a partir da destruição de classes, ela vem a partir da revolta, ela vem a partir das armas e ela vem a partir do momento que pessoas, empregados, querem destruir o Estado ou destruir qualquer coisa. Tem um cara meio metido a socialista, porque todo mundo é socialista até que ganha dinheiro, né? E ele disse que é um professor da universidade e era um dos candidatos aqui dessa linha bem marxista. Aí ele estava na universidade preenchendo um bilhete da Mega Sena, usando o tênis da Adidas, né? Camisa da Nike, mas socialista, eu não gosto desse capitalismo, né? Não, Fidel também não gosta, por isso que ele mora numa cabana, né? Bem pobrezinho, né? Fidel, pio. E ele estava preenchendo o bilhete da Mega Sena. Aí um professor chegou para ele e fez: professor fulano, está fazendo o quê? Ele preenchendo o bilhete da Mega Sena, fazendo uma forcinha, né? Uma fezinha. E aí, meu querido, o que é que você vai fazer se você ganhar na Mega Sena? Ele fez: rapaz, vou comprar uma casa não sei onde, vou viajar não sei para onde. Aí disse que o amigo dele fez: rapaz, tu é um socialista muito fuleira. Pensei que tu ia dar metade para os pobres, o resto tu ia comprar arma, ia tomar esse país na força. Aí ele fez: eita pau, é verdade, né? Essa você me pegou. Toda ideologia socialista, presta atenção. Eu estou falando disso porque algo me assustou. Eu vi uma charge no Facebook de um amigo meu de outro estado, só para vocês não ficarem se perguntando quem foi, é um amigo meu de outro estado, que era um cara que chegava pro filho aí fazia: que ideia é essa de rico dar dinheiro para pobre? De onde você tirou essa ideia de rico dar dinheiro para pobre? Aí diz que o menino levanta um livro preto e faz: do Novo Testamento, querendo justificar algumas políticas de esquerda ou alguma coisa parecida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe dizer, e você pode ficar com raiva de mim, mas eu vou lhe dizer. Existe resquícios de cristianismo no socialismo, mas o socialismo não é cristão. Existem algumas coisas cristãs dentro do socialismo, mas o socialismo não é cristão. E eu lhe digo mais: não vote em socialista.
Porque a filosofia socialista é uma filosofia absurdamente antibíblica. Ela quebra as hierarquias, ela destrói a família, ela destrói a igreja e ela destrói a ética cristã. A nossa série, gente, ela não é sobre em quem você vai votar. Tá? A nossa série não é sobre quem você vai votar, é bem maior do que isso. Mas uma coisa você precisa entender. Essa ideia de igualdade socialista, ela surge da revolta, ela surge a partir de anarquias, ela surge a partir da guerra. A igualdade cristã, ela surge de um governo ou de pessoas de uma igreja ajoelhada diante do Senhor e buscando agir socialmente, assim como a gente faz no meio da rua com Anjos da Noite, assim como a gente faz nas ruas, nos hospitais com um sorriso aberto, no NAI, sabe? Isso que a gente faz, gente. A gente está construindo a casa da viúva do NAI. A gente está construindo a casa da viúva do NAI, está no alicerce. Sabe? Eu não vejo a hora, a gente vai fazer uma campanha porque está faltando alguns R$1.000 para a gente terminar de construir essa casa. Mas besteira, a gente consegue. E eu estou vendo a hora que a gente vai entregar a casa para essa mulher, sabe? Vai dizer, olha, minha irmã, agora você tem uma casa. É uma casa simples, gente, que a gente está construindo. É uma casa simples. Tá? É uma casa simples. É só para que ela possa ter um lugar onde morar, assim como todo mundo tem. A diferença é que a gente não precisou matar ninguém, a gente não precisou fazer nada disso para dar essa casa para essa mulher. A gente dá a casa e junto a gente traz uma palavra de salvação. Isso é a igualdade de uma teologia reformada. Sem ferir as hierarquias, sem destruir a família, sem nada. Um simples amor. Tem uma frase de Kuyper que ele diz assim: a igualdade do calvinismo não resulta de inveja. Não era o homem de estado inferior que reduzia o seu superior a seu nível, a fim de usurpar o lugar superior, mas sim todos os homens ajoelhando-se em aliança aos pés do Santo de Israel. Olhar primeiro para Deus e então para a pessoa do próximo era o impulso, o pensamento e o costume espiritual a qual o calvinismo deu entrada. E deste santo temor de Deus e dessa posição unida diante da sua face, uma ideia democrática mais santa tem se desenvolvido e tem continuamente ganho terreno. Essa conclusão tem sido produzida, acima de tudo, pelo companheirismo no sofrimento. Você olhar para o pobre, você olhar para o desvalido e dizer, eu sofro por você. Eu sofro com o seu sofrimento. Eu sofro com a sua dor. A gente precisa olhar para as pessoas como Deus olha para a gente. Deus, ele se fez homem e sofreu a nossa dor. Eu preciso olhar para o pobre e sofrer com ele. É assim que a gente alcança a igualdade. Sem armas, sem guerras, sem nada. Só com amor e só exercendo aquilo que Deus exerceu comigo. Para encerrar, a gente precisa mudar a nossa relação com Deus, a gente precisa mudar a nossa relação com o irmão, com os outros, e a gente precisa mudar a nossa relação com o mundo. O catolicismo, ele diferenciou na sua filosofia mundo e igreja. Colocou a igreja como local santo e o mundo como local demoníaco. E tudo que está no mundo é pecado, e tudo que está no mundo precisa ser exorcizado. O islamismo, ele tem no mundo algo podre e no céu uma casa celestial e sensual a qual eu morarei depois que morrer. O cristianismo reformado, ele não vê o mundo como uma desgraça. Ele sabe que o mundo jaz no maligno, mas ele sabe que existe um instituto, uma teologia chamada graça comum. Repita comigo, graça comum. Graça comum. Teologia calvinista não é só predestinação. É algo muito importante também chamado graça comum. Graça comum, gente, é que Deus faz chover sobre justos e injustos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A vida não é só injusta com você não, meu irmão. Ah, porque eu não namoro. Ah, porque Deus nunca faz para mim, só faz para os outros. Ah, porque eu sou pobrezinho, fulano passa no concurso, eu não passo. Ah, porque eu saio na rua, nunca está chovendo. Quando eu boto o pé na rua, começa a chover. Ah, eu sou crente, Deus faz chover sobre mim, meu irmão.
Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus dá talentos para justos e injustos. Existem pessoas extremamente talentosas usando esse talento para o mundo. Esqueci o nome do cara agora que eu ia dizer. Mas era brincadeira. Se você ver esses caras aí com canta esse sertanejo universitário, como é o nome? Gustavo Lima. Você vê como foi dado por Deus, né? Aquele dom. O que eu quero dizer é que Deus dá dons para Gustavo Lima e você. Deus dá dons para Wesley Safadão, para André Felipe Safadão, né? Deus dá dons para todas as pessoas. Deus distribui dons e talentos com algo que a gente chama de graça comum. É só você ver na universidade, gente, quanta gente inteligente. Pena que é marxista. Quanta gente inteligente, pena que está com aquela barba daquele tamanho. Né? Quanta gente inteligente. Essa inteligência desse cara, gente, veio de Deus. Veio de Deus. A ideia da graça comum é a gente entender que o pecado, ele desvirtuou as coisas do mundo. Mas esse mundo, ele é do Senhor. Preste atenção. A nossa cosmovisão, gente, cristã, ela tem que entender que a igreja, ela não pode fugir do mundo. Você não pode fugir desse mundo. O que confunde nossa cabeça é porque a Bíblia fala de mundo sobre vários aspectos. Ele fala de mundo como o pecado. Logicamente, você tem que fugir das coisas deste mundo, no sentido que você tem que fugir do pecado. Mas isso não quer dizer que você tem que fugir do mundo, se esconder do mundo. Isso gera uma loucura, uma doença tão grande na nossa cabeça, que eu canso de ver pessoas dizendo, Tiago, dia desse eu estava aconselhando uma menina que estava com essa crise. Tiago, eu tenho meu emprego, mas eu não sinto prazer no meu emprego. Eu acho que eu estou perdendo tempo. Eu podia estar fazendo alguma coisa de Deus. Tiago, quando eu compro algo com meu dinheiro, eu fico mal, porque eu queria estar fazendo algo para Deus. Mas, minha irmã, sua vida inteira é para Deus. Se seu trabalho não for matar, se prostituir, qualquer coisa assim, faça para Deus. A gente precisa de uma cosmovisão cristã, gente, urgente dentro do direito. Dentro do direito. Se você é estudante de direito, advogado, ou o que for, ou estudante de concurso, busque em nome de Jesus trazer uma cosmovisão para o direito. Porque ele está totalmente marxista. Se você é de nutrição, traga uma cosmovisão cristã para a nutrição. Diga que chocolate faz bem. Entendeu? Se você faz nutrição, não caia na ideia de que o corpo é o meu Deus, porque isso é paganismo. Busque nutrição pela saúde, não saúde como desculpa para vaidades. Se você é da medicina, pelo amor de Deus, fale sobre aborto. Fale sobre aborto, defenda a vida lá dentro. Vida é concepção. Quem foi que disse? A Bíblia. Ah, mas a Bíblia o quê, meu amigo? A Bíblia o quê? Foi a Bíblia. É a Bíblia. E eu acredito na Bíblia. E 70% dessa sociedade calada e inútil acredita na Bíblia. E 10% acredita o contrário. E 10% consegue impor uma filosofia sobre toda a população cristã, católica e protestante do nosso país. Algumas leis são aprovadas no Congresso sendo contra. Gente, na Argentina, o casamento gay foi aprovado. Sabe quantos por cento da população argentina é a favor do casamento gay? 10% da população da Argentina é a favor do casamento gay. A Argentina tem um papa argentino. E 10% da população aprova um casamento gay no Estado. Me diga por que 10% da sociedade fala o que 90% da sociedade não consegue falar. Me diga como a igreja conseguiu ser algo tão inútil dentro da sociedade. A gente está vivendo tão ensimesmado no nosso umbigo, preocupado com a nossa vida, e a igreja tem sido algo de tão irrelevante na sociedade, que é triste ver a quantidade de evangélicos dentro da universidade, dentro de todo canto,
defendendo a mesma coisa que o mundo defende. A mesma coisa. A mesma coisa. Desculpe se eu estou sendo rígido. Eu não estou falando necessariamente para você. Talvez você esteja fazendo a diferença. Mas eu estou revoltado com a sociedade brasileira calada da forma como está. O casamento homossexual vai ser aprovado no nosso país. E talvez você, na sua cabeça, tenha, não, deixe. Eles são iguais. Não são. Não são. É politicamente incorreto lhe dizer isso. Mas não são. Deus fez homens e mulheres. Ou a gente levanta essa bandeira, porque eu sei que é isso que você acredita. Eu estava na universidade dia desse, defendi a família. A professora calou a boca, porque não tinha mal o que falar. Aí depois um monte de gente chega para mim. Eita, Tiago, valeu. Eu estava doido para dizer isso, mas não sabia dizer. Lógico. Você nunca se preocupou em defender isso. Kuyper morreu aos 77 anos. Escreveu 200 livros. Foi primeiro-ministro, presidente do partido antirrevolucionário na Holanda. Editor-chefe de 2 revistas. Reitor da universidade. Doutor em teologia. Base de todo o pensamento de Schaeffer, Huckmacher. Morreu aos 77 anos e ele disse o seguinte: um desejo tem sido a paixão predominante de minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir esse sagrado dever que é posto sobre mim, pois o fôlego de vida pode me faltar. O dever é este: que apesar de toda oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado, para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho até a nação novamente render homenagens a Deus. A gente não pode parar enquanto nas escolas voltar a se discutir Deus. A gente não pode parar enquanto a gente não tiver um Estado que louva ao Senhor. A gente não pode parar, gente, enquanto o mundo não entender que precisa mudar. E deixa eu lhe dizer uma coisa. O voto é uma parcela absurdamente pequena em relação a isso. Você vota em quem você quiser. Eu não estou aqui querendo que você vote em não sei quem, não sei o quê. Estou nem aí para quem você vai votar. Eu só quero lhe dizer uma coisa. Lá em Paz a gente chama de piscirico. Piscirico é um negócio que fica agoniando assim a gente, sabe? E vocês conhecem assim piscirico? Rapaz, que piscirico é esse? Né? Que agonia é essa? Chama de piscirico. Esse piscirico todo de ter uma presidenta evangélica ou um presidente evangélico ou o que seja, não vai mudar nada, porque um presidente sozinho faz nada. O que a gente precisa não é ocupar com uma pessoa cristã. Se for cristã, melhor ainda. Mas uma pessoa cristã na presidência não vai mudar. É só mais um espaço ocupado por um cristão. Os lugares que você ocupa precisam ser cristãos. O que eu quero dizer é que só o voto não resume a sua responsabilidade política e cristã. O voto é só uma coisa. O ser político, gente, tem que refletir em todos os espaços que você ocupa. Quais são os espaços que você ocupa? Família. Meu amigo, sua família tem que ser cristã. Eu vou almoçar com minha família, a gente começa orando. Vamos orar? Eu atendo um pai na escola, ateu, macumbeiro, diabo. Posso orar agora? A gente acaba. Orar é porque a gente ora aqui. A gente gosta de orar. Vamos, eu oro por você. Eu boto a mão na sua cabeça, o que for. Sabe, na universidade, toda vez que eu termino meu curso, eu falo de Deus para tu. Porque onde você estiver, os espaços que você ocupar, meu irmão, seja diferente, seja relevante. Só assim a gente muda esse país. Amém?